curiosidades fascinantes do corpo humano e relações com a saúde. Um universo vivo em movimento. O corpo humano é uma das estruturas mais complexas e impressionantes da natureza. Formado por trilhões de células que trabalham de maneira coordenada, ele abriga sistemas tão sofisticados que ainda hoje surpreendem médicos, cientistas e pesquisadores. Quando falamos de saúde, percebemos que cada detalhe, do fluxo sanguíneo ao funcionamento dos órgãos molda diretamente nossa qualidade de vida. Entre esses elementos, temas como pressão arterial, hipertensão, circulação, metabolismo e regulação corporal ganham destaque por influenciar profundamente nosso bem-estar. A seguir, você vai descobrir curiosidades impressionantes sobre o corpo humano, sempre conectadas a aspectos essenciais da saúde que explicam por que cuidar do organismo é tão importante. O coração. Uma máquina que nunca descansa. O coração é um dos órgãos mais incríveis que temos. Ele bate, em média, 100.000 vezes por dia, impulsionando sangue por aproximadamente 96.000 quilômetros de vasos sanguíneos, menos mais do que 2 voltas completas ao redor da Terra. Mesmo assim, é um órgão surpreendentemente eficiente. Com o tamanho aproximado de um punho fechado, consegue bombear em torno de 5 litros de sangue por minuto em repouso. Essa eficiência está diretamente ligada a um fator crucial: a pressão arterial. A hipertensão, conhecida como pressão alta, ocorre quando a força exercida pelo sangue nas paredes das artérias permanece elevada por longos períodos. Um coração que trabalha contra uma pressão muito alta precisa fazer mais esforço, e esse desgaste aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Curiosidade: se o coração tivesse que parar alguns minutos para descansar, a vida seria impossível. Ele funciona 24 horas por dia, desde antes do nosso nascimento até o último instante. Sangue. O sangue é responsável por transportar oxigênio, nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos. Mas o que poucos sabem é que mais da metade do sangue é composta por plasma, uma substância amarelada formada por água, sais minerais e proteínas. Outra curiosidade: o corpo humano produz cerca de 2 milhões de glóbulos vermelhos por segundo, e cada um deles vive aproximadamente 120 dias. Essa renovação constante mantém a circulação saudável, mas pode ser prejudicada por condições como diabetes, dislipidemias e hipertensão, que alteram o interior dos vasos sanguíneos. Além disso, o sangue possui uma pressão interna que é regulada por hormônios, rins e pelas próprias artérias. Qualquer desequilíbrio nesses mecanismos pode favorecer a hipertensão arterial sistêmica, que afeta milhões de pessoas no mundo. Os vasos sanguíneos, túneis surpreendentes dentro de você. Se todos os vasos sanguíneos de uma pessoa adulta fossem esticados, eles alcançariam impressionantes 96.000 quilômetros. Essa rede gigantesca atua como um sistema de distribuição perfeito, levando o sangue até as regiões mais extremas do corpo. Mas há algo ainda mais impressionante: as artérias são extremamente elásticas. Elas se expandem e se contraem a cada batimento cardíaco. Contudo, hábitos como má alimentação, sedentarismo, tabagismo e excesso de sódio podem causar enrijecimento dessas paredes, o que aumenta o risco de hipertensão. Outro fato curioso: o diâmetro das artérias pode influenciar diretamente na pressão arterial. Quanto mais estreitos os vasos, maior a resistência à passagem de sangue e maior a pressão. Por isso, manter uma boa saúde vascular é essencial. O cérebro, um devorador de energia. Embora represente apenas 2% do peso corporal, o cérebro consome cerca de 20% de toda a energia que o corpo produz. Isso significa que, mesmo durante o sono, ele está trabalhando intensamente menos, consolidando memórias, processando informações e regulando funções vitais, como respiração e pressão arterial. E aqui entra outra curiosidade: o cérebro não sente dor. A dor de cabeça não vem do cérebro em si, mas das estruturas ao redor, como vasos sanguíneos, músculos e tecidos. A hipertensão também tem impacto direto no cérebro. Quando a pressão está elevada, aumenta o risco de AVCs, microlesões cerebrais e comprometimento cognitivo ao longo dos anos. É um lembrete poderoso de que cuidar da pressão hoje preserva a memória amanhã. Os rins, filtros incansáveis e essenciais,
Os rins filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, removendo toxinas, equilibrando sais e regulando a quantidade de água no corpo. Eles também produzem hormônios fundamentais para o controle da pressão arterial, como a renina. Por isso, a ligação entre problemas renais e hipertensão é muito forte. Quando os rins não funcionam bem, a pressão sobe. E quando a pressão sobe demais, os rins sofrem danos. É um ciclo perigoso que pode ser evitado com hábitos saudáveis. Curiosidade: apesar de todo esse trabalho intenso, os rins pesam apenas cerca de 150 gramas cada. O sistema respiratório, muito além do ar que entra e sai em um único minuto. Uma pessoa respira cerca de 12 a 20 vezes, dependendo da idade e do estado físico. Ao longo de um dia, isso representa mais de 20.000 respirações. E cada respiração é essencial não apenas para fornecer oxigênio, mas para ajudar a regular o equilíbrio ácido-base do organismo, fundamental para o funcionamento correto do sangue e dos órgãos. No processo respiratório, os vasos pulmonares desempenham um papel importante na regulação da pressão arterial. Em situações de estresse, sedentarismo ou doenças pulmonares, esses vasos podem sofrer alterações que contribuem para a hipertensão pulmonar, uma condição menos comum, mas muito séria. A pele, um órgão gigantesco e multifuncional. A pele é o maior órgão do corpo, podendo chegar a 2 metros quadrados em uma pessoa adulta. Ela nos protege de bactérias, regula a temperatura corporal, produz vitamina D quando exposta ao sol e ainda é rica em terminações nervosas, que permitem sentir toque, dor e temperatura. Um fato curioso: mudamos completamente a camada externa da pele a cada 28 dias. Isso significa que estamos constantemente renovando nossa proteção natural. Além disso, pessoas com pressão alta podem apresentar sinais na pele, como pequenos vasos rompidos, inchaços ou manchas decorrentes de problemas circulatórios. Isso mostra como a hipertensão influencia não apenas o interior, mas também o exterior do corpo. O sistema digestivo, energia em transformação. O processo de digestão é tão complexo que pode durar de 24 a 72 horas, dependendo dos alimentos. O estômago produz um ácido tão forte que seria capaz de corroer metais, mas não corrói o próprio órgão graças ao muco protetor. Outra curiosidade: o intestino delgado pode ter até 7 metros de comprimento e é responsável pela maior parte da absorção de nutrientes. A alimentação tem efeito direto na pressão arterial. Consumir excesso de sal, gorduras saturadas e carboidratos refinados contribui para a hipertensão, enquanto frutas, fibras e alimentos ricos em potássio ajudam a regulá-la. Ossos e músculos. Força e movimento. O corpo humano possui 206 ossos e mais de 600 músculos, que trabalham em conjunto para permitir movimento, postura e proteção dos órgãos internos. Curiosamente, o fêmur é mais forte que concreto, e os músculos representam cerca de 40% do peso corporal. Mas o que isso tem a ver com hipertensão? Muito. A prática regular de exercícios fortalece músculos, melhora a oxigenação e ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis. O sedentarismo, por outro lado, é um dos maiores fatores de risco para a pressão alta. O corpo humano, uma obra-prima que exige cuidado. Cada curiosidade revela uma verdade essencial. O corpo é extraordinário, mas também sensível. Ele reage aos nossos hábitos, bons ou ruins. A hipertensão é um dos exemplos mais claros disso. Embora seja silenciosa na maioria das vezes, ela causa danos profundos quando negligenciada. Cuidar da pressão arterial é cuidar do coração, dos rins, do cérebro, da circulação e da vida como um todo. E a boa notícia é que pequenas atitudes já fazem diferença. Beber água, reduzir sal, praticar exercícios, dormir bem, evitar estresse, fazer acompanhamento médico. O corpo humano é uma máquina perfeita em complexidade e beleza menos e merece atenção diária. Quanto mais conhecemos essas curiosidades, mais valorizamos a necessidade de proteger a nossa saúde. Obrigado por chegar até aqui. Siga e compartilhe, isso fortalece o canal.